Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Ester capítulo 2. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e entregaram os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza, alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo aromáticos, essências, perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio, pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, todos os oficiais e servidores, e o banquete era de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Ester continuava a cumprir ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei.
O capítulo 2 de Esther nos fala sobre a escolha de Esther como rainha. Vimos ontem que o livro de Esther começa mostrando um cenário de uma sociedade sem o temor de Deus. Agora a gente percebe como Deus usa o seu povo no meio deste cenário. Nós estamos num mundo que é hostil ao Evangelho, onde as trevas estão crescentes por toda parte, mas Deus nos estabeleceu neste mundo para ser sal da terra e luz no mundo. E a vida de Esther é um exemplo para nós como igreja. É muito importante saber que Deus quer nos usar como testemunhas dele. O livro de Esther já falamos, assim como o Cântico dos Cânticos também, Cantares, não aparece o nome Deus, mas a gente vê a mão de Deus sobre todas essas realidades. Esther então é um exemplo para nós sobre como viver debaixo do favor de Deus, numa geração, num ambiente hostil ao Senhor. E nós vamos destacar aqui, pelo menos, algumas características de Esther que vão nos ajudar a perceber como nós podemos ser usados por Deus em tempos e lugares tão difíceis. Primeiro, a gente percebe que Esther era uma jovem órfã adotada pelo primo. Irmãos, é importante perceber que a vida de Esther não era uma vida fácil. Ela perdeu pai e mãe. Ela foi arrancada do seu povo, dos seus amigos, da sua cultura. E foi levada com o povo para o cativeiro. Então perceba que esta mulher que Deus a levantou como rainha, ela teve uma história de lutos, de sofrimento, de perdas, de solidão. Foi adotada pelo seu primo, Mordecai. Segunda característica aqui, que é bom a gente perceber, e a gente assim também aprender para viver na presença de Deus, em meio aos desafios que a gente enfrenta, familiares, da nossa história, é que mesmo tendo uma história de dor, de sofrimento, Esther se tornou uma jovem obediente à autoridade que Deus estabeleceu. Você percebeu no capítulo 2 como que ela ouvia os conselhos daquele que a adotou? E mesmo depois que ela vai se tornar rainha, ela continua ouvindo as orientações do seu primo que a adotou. Então era uma pessoa que se submetia a essa autoridade espiritual que Deus colocou ali. E é tão interessante o coração dela humilde, que não só ouvia o conselho dele, mas ela ouviu também o conselho de autoridades que estavam ali, de chefes da guarda que chegavam para ela. Ela era alguém humilde. Submissão é a humildade de você reconhecer uma autoridade sobre a sua vida, de não viver por impulso, pelas suas vontades. E aqui a gente percebe outra característica dela, a obediência. Em todo o tempo ela honrava o seu pai adotivo. Às vezes a gente diz que é difícil lidar com autoridades, se submeter a alguns conselhos, porque as pessoas que nos aconselham têm os seus defeitos e erros, mas na verdade nós não nos submetemos porque nós somos, em nossa natureza, muito orgulhosos. É o orgulho que nos impede de viver uma vida de submissão para com as autoridades que o Senhor coloca na nossa vida. Outra característica de Esther que é interessante, ela se tornou uma pessoa discreta. Você observa que ela não falou de imediato que ela pertencia ao povo de Israel, ouvindo o conselho do seu pai adotivo. Ela, quando descobre que havia ali uma conspiração contra o rei, ela é discreta na maneira que ela se move. Irmãos, Deus quer nos usar, mas nós precisamos manter esses princípios. O princípio da submissão, o princípio da discrição. Ser discreto é uma maneira também de agir com sabedoria, prudência. Nós precisamos aprender a agir com sabedoria no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Tem pessoas que falam tudo que vem ao coração, que agem com imprudência e depois não entendem por que se metem em tanta confusão. Por que as pessoas se levantam tanto contra elas? Você percebe que esta jovem, chamada Esther, estava agindo o tempo todo com sabedoria. E aí, irmãos, chega um momento que Deus abre uma porta que jamais essa jovem imaginava. Ela estava num lugar tão hostil ao Evangelho, à revelação de Deus, ao conhecimento de Deus, e de repente Esther alcança o favor de Deus.
E a história é muito cheia de detalhes. A gente percebe que antes dela alcançar o favor de Deus, Esther também alcançava o favor dos homens, das pessoas. Quando nós nos portamos com sabedoria, temor de Deus, honrando ao Senhor, Deus vai nos dar graça de alcançar o favor de pessoas que vão nos observar e vão ver em nós a graça de Deus. Ou seja, a beleza de Esther não era apenas uma beleza externa, ela era uma jovem muito bonita. Por isso ela chamou a atenção, foi escolhida ali entre as virgens para se embelezar, para se preparar. Ela teria que passar ali naquele meio que um desfile diante do rei, para ver qual a mulher que ia o agradar. Irmãos, nós sabemos que isso aqui é uma cultura daquele tempo, e nós, quando a Bíblia narra, ela não está concordando com tudo. A gente viu aqui a atitude do rei de violência, de ira, né? Uma atitude muito machista. O texto mostra uma cultura assim, que não é o conselho de Deus que seja assim, mas no meio de toda essa confusão, há uma graça de Deus sobre uma pessoa que Deus usa para testemunhar dele, para livramento do seu povo, uma cultura tão complicada. O Senhor abre as portas para Esther, porque Deus estava por trás de tudo isso, os irmãos sabem disso. Esther então, de uma jovem órfã, ferida, solitária, adotada, se torna uma jovem obediente, discreta, submissa, e agora ela alcança o favor de Deus e dos homens. Muito parecido com o que o Senhor fez na vida de José no Egito, de Daniel na Babilônia. Muito parecido com o que Deus fez na vida de Ruth, como nós vimos, e também na vida do próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Hoje há uma cultura maligna na mente de muita gente, dizendo que o que importa é o que Deus pensa de mim, e eu não estou nem aí para o que as pessoas falam. É perigoso isso. É certo que nós temos que nos preocupar mais com o que o Senhor pensa acerca de nós, mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso testemunho. A Bíblia diz sobre os judeus lá em Romanos, que o nome do Senhor era blasfemado por causa deles. Então nós precisamos ser testemunhas do Senhor, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Certo é que muitas pessoas vão nos rejeitar, vão nos amaldiçoar, e realmente isso não deve nos paralisar, mas nós devemos nos preocupar de nos portar com sabedoria diante dos homens. E Esther aqui, uma mulher que agiu com tanta sabedoria, uma jovem tão bonita, mas a beleza dela ia além da sua aparência. Ela tinha caráter, ela tinha prudência, ela tinha sabedoria, e é isso que o povo de Deus, a igreja, precisa ter, para que o Senhor nos use como igreja nas nossas cidades, nos nossos ambientes, por onde passamos, por mais difícil que seja, o lugar que você mora, a família que você pertence, o ambiente de trabalho, o Senhor quer nos dar favor. O favor de Deus estava sobre ela, o favor dos homens estava sobre ela, e o favor do rei se estendeu sobre ela. O rei a escolheu. Irmãos, que ambiente de embelezamento tão exagerado, né? 1 ano de preparação para aquele momento de encontrar com o rei. Imagina os atletas olímpicos, eles passam a vida toda treinando para os desafios que ele tem, para as competições. Isso nos fala muito sobre a importância da gente estar se preparando, se embelezando para o nosso Senhor. Esther é um grande exemplo na tipologia, exemplificando o papel da igreja. A igreja precisa estar sempre sendo purificada pela palavra, ungida pelo Espírito Santo, para estar todos os dias na intimidade com o Senhor e se preparando para a vinda do Senhor. Nós vamos ver esses exemplos muito fortes aqui no livro de Esther. E aí, como que conclui o capítulo 2? É importante perceber mais um detalhe, que assim como Vasti, quando foi rebelde, hostil ao rei, ameaçou contaminar as outras mulheres com esse mesmo espírito de rebeldia, agora Esther, quando é escolhida, e esse momento que o rei se alegra, a bênção de Deus vem sobre toda a sociedade. Você percebe que o rei aqui foi generoso para com todos. Irmãos, as nossas atitudes, as nossas escolhas de agradar a Deus vão abençoar muitas pessoas, vão trazer favor sobre a sociedade, vão trazer a bênção sobre as nossas famílias, sobre os ambientes onde nós estamos. Então perceba que o testemunho de Esther abençoou toda a sociedade ali
ao seu redor. No versículo 18 diz isso. Ele concedeu o rei alívio às províncias, distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. E aí sim, o capítulo 2 é concluído num ambiente novamente de conspiração, de ira e de violência. O texto termina mostrando que havia ali duas pessoas, dois eunucos, que estavam planejando, por indignação, matar o rei Assuero. Sempre nós teremos pessoas com ódio, movido por violência, e aqui conspirando contra o rei. E esse é o ambiente que o livro de Esther nos coloca no tempo aí do Império Medo-Persa. E nesse ambiente Deus usa mais uma vez, usa Esther, usa inclusive o seu pai adotivo, Mordecai, que era seu primo, para poder livrar de maneira especial o rei desse caso. Então você percebe aqui que o nome de Deus não aparece, Esther age com discrição e Deus está se movendo nesse ambiente. Não importa o nível de trevas que está crescente no mundo, nem nos lugares onde a gente está. O que importa é que a gente seja sal da terra e luz do mundo, sejamos bênção, sejamos usados por Deus e que a gente possa alcançar o favor do Rei dos Reis e o favor dos homens, para que os homens glorifiquem ao Senhor, para que os homens reconheçam que nós somos povo de Deus. O livro de Esther mostra Deus agindo de maneira sobrenatural, sem que o nome dele apareça, e livrando o seu povo e usando o seu povo para abençoar nos lugares onde Deus nos estabelece. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã luz do teu Espírito Santo, para que ao ler a tua palavra nós possamos aprender, que não seja apenas conhecimento teórico, mas que o Senhor ilumine os nossos corações, para que possamos compreender que, independente do lugar onde estamos, das dificuldades, das dores e das lutas que passamos, o Senhor quer nos usar, e o Senhor olha para o nosso coração, e quando o favor do Senhor se estende sobre nós, ninguém pode impedir os teus planos em nós e através da nossa vida. Usa-nos, Pai, nesse tempo, em nossa geração, assim como o Senhor usou Esther, usou para livrar o seu povo, para abençoar as pessoas por onde ela estava convivendo, que o Senhor nos use neste tempo para ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.